Aleluia, oh glória. Aleluia, 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 aleluia. Grande Deus, grande Pai, aleluia. Aleluia. Sim, meu Deus, abençoa essa reunião desta noite. Manifesta o seu poder, manifesta a tua graça, a tua boa mão, meu Deus. Abençoa os irmãos que estão no templo, aqueles que estão a caminho desta casa, casa essa chamada casa de oração. Oh, aleluia. Somos dependentes de Ti, somos dependentes do Senhor, somos dependentes da Tua misericórdia. Oh, aleluia, oh, aleluia, oh, glória, 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 glória. Toda honra, toda glória pertence a Ti, ó Pai. Aleluia, oh, aleluia, aleluia. Abençoa a criança Lara, meu Deus. Vai operando milagre na vida dessa criança. Abençoa, meu Pai querido. Abençoa, meu Deus, de poder e glória. Opera maravilha. Opera maravilha, Senhor. Opera maravilha. Oh, aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Opera maravilha, Senhor, opera, segundo a Tua boa e perfeita vontade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Aleluia. O Senhor é bom, meu Deus. O Senhor está no controle de todas as coisas. Está no controle da nossa vida. O Senhor está no controle da nossa família. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Glória, glória, glória. Oh, meu Deus, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Dependemos do Senhor. Dependemos do Senhor, meu Pai. Dependemos do Senhor, aleluia. Oh, glória, glória, glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Meu Deus, meu Pai, meu Senhor, meu Criador, abençoa. Aleluia, aleluia. Deus está aqui, que glorioso é. Ele prometeu, onde há dois ou três, fica, Senhor, fica, Senhor, fica, Senhor, aqui, ó Cristo, faz da minha alma um altar para adorar-te em devoção, para beber da água da vida. Assim, Senhor, vem saciar meu coração. Paz, Senhor, igreja. Quero saudar a igreja que está presente nessa noite e também saudar os irmãos que estão nos seus lares. A parte da tarde, estivemos orientando alguns irmãos idosos que não têm facilidade de mexer com o Facebook, e eu creio que ele está conectado agora. O irmão Flávio ali do bairro da Feira, juntamente com a sua esposa,
orientando ele, orientando o neto, que os cultos também estão sendo transmitidos pelo Facebook da igreja. Então ele é transmitido pelo Facebook e automaticamente já é elevado para a plataforma do YouTube, o nosso canal no YouTube, que é o endereço Jesus Salva Campo Belo. E também de maneira adequada, organizada, ele é altamente também elevado para a plataforma do nosso site. Então o site está funcionando. Se você acessar o site jesussalvacampobelo.com.br, talvez você vai perguntar, mas não chegou o trabalho que foi feito dia tal, porque esse período, essa migração do canal do YouTube para o site é mais demorado. Mas no Face, automaticamente agora, com alguns ajustes que foi feito, já é elevado para o canal do YouTube. E nós estamos alcançando muitas vidas para a glória do nome do nosso Deus. É por isso que eu saúdo você, internauta que está em casa, com a sua família, com a paz do Senhor. Quero saudar o irmão Braulio, lá da cidade de Lavras. Ele mora na subida para a Ponte Funil, sentido Ponte Funil, sentido em Jaci, sempre está ligado. A irmã Néia Peixoto, a irmã Maria Venâncio, lá na região de Varginha, Três Pontas, Carmo da Cachoeira também, sempre ligada. E também a mãe do nosso irmão Raimundo, lá no Porto de Lá, do outro lado do rio, do outro lado lá, o outro porto, já é município Nepomuceno. Ela também está sempre ligada também no Facebook da igreja. Então nós iremos, irmãos, orar agora em favor de todos os internautas. Eu convido a igreja a ficar de pé, e logo depois da oração, a irmã Joyce já louva o Senhor com um hino da harpa nesta noite, amém? Então vamos orar, e quem vai elevar a voz em oração ali no microfone vai ser o nosso irmão cooperador Tyrisson. Ele vai pegar um dos microfones que já está higienizado, e ele vai orar com toda a igreja, apresentando todos os irmãos no canal do YouTube, no Facebook, que estão ligados agora, porque a igreja que está aqui já está sendo abençoada. Reservamos um lugar aqui à frente para os obreiros. Então os obreiros que estão aí atrás, aqui na frente, pastor Zé Carlos está certo, pastor Reginaldo está correto, mão aqui, tem lugar. Então os obreiros não ficam aí atrás, tem lugar para os irmãos. Lateral também é para vocês, é uma maneira de honrar obreiros, dirigentes de congregação. Pode orar, meu irmão. Senhor nosso Deus e nosso Aleluia. Pai, Senhor Jesus Cristo, oh, glória. diante da Tua presença, abençoa mesmo, para louvar e engrandecer abençoa o nome mesmo, do Senhor, meu Pai. Os internautas que são ligados agora no Facebook da igreja, que são ligados agora, meu Pai, acompanhando este culto online. Alcance o irmão Flávio, alcance o seu neto, Wesley Carvalho, que através do Facebook do seu neto, ele está acompanhando. Alcance agora o irmão Braulio, ali na saída para a Ponte Funil, Coab, ele que está ligado agora com a sua família também. Alcança a irmã Néia Peixoto, alcança, meu Pai, manifesta a tua glória, o teu poder, em nome de Jesus, amém. Irmã Joyce louva o Senhor com o primeiro hino da harpa, depois no segundo hino da harpa dela, que ela vai louvar, nós já vamos arrecadar dízimos e oferta. Os irmãos estão vendo aí que o forro da parte de trás foi tirado. É um projeto de tirar essas telhas de amianto e também esse madeiramento e colocar tesouras e terças de estrutura metálica e telha sanduíche. Que telha é essa? É uma telha galvanizada, isopor, uma outra telha galvanizada. Ela é térmica e ela também é acústica. Então os irmãos nos ajude com o seu dízimo, com a sua oferta. E o internauta em casa que quer cooperar, que quer ofertar, o Mateus vai passar filmando aqui esse banner que tem a conta bancária da igreja. Até mesmo você, irmão, que acha que é melhor para você fazer pelo aplicativo do seu celular a transferência do seu dízimo, da sua oferta, ele vai filmar aqui e você pode estar fazendo isso para a glória
do nome do Senhor, amém? Irmã Joyce louvando o Senhor com o primeiro louvor, o segundo arrecada dízimos e oferta. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. A você internauta também, com a paz do Senhor. Vamos louvar o Senhor com o hino de número 146. Louvar o Senhor com o hino de número 370. Amém? Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que tu fizeste por mim.
graça deste ao meu coração, a santidade, a paz e a fé, gozo celeste, consolação e liberdade de estar ao teus pés. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, tem aqui uns pedidos de oração que eu quero pedir à igreja para nos ajudar. A criança Lara, ela é filha da irmã Cleomar, da Assembleia de Deus ali em Cana Verde. É uma criança que tem entre 8 e 9 anos de idade. Pastor João Santana pediu oração para essa criança, parece que foi no domingo à noite, ele pediu oração, que essa criança precisava fazer uma cirurgia no coração. Ela tem sopro no coração e marcou a cirurgia para segunda-feira, que foi ontem, ou hoje parece. E o que aconteceu? Quando a criança estava indo para o bloco cirúrgico, a pressão da criança foi a 17. E ela começou, parece, a vomitar sangue. A criancinha Lara. Então nós vamos levantar um clamor. Então ela não passou pela cirurgia, voltou de novo para o CTI. E ela estará operando amanhã, 9 horas da manhã. Sem falta, porque os médicos falaram que não tem condição, tem que fazer a cirurgia. Ela está na cidade de Passos. Está ela, a criancinha Lara, está acompanhando lá a mãe Cleomar e o esposo. Então a família está desesperada. Então essa igreja orando, Deus é poderoso para operar um milagre. E também o filho do irmão Braulio. Olha para você ver o que é a rede social, né? Eu falei aqui que ele estava morando na subida da Coab, indo para a Ponte Funil. E já mandou ali e falou: não, pastor, agora eu mudei para o bairro Serra Verde. Estou morando no bairro Serra Verde, então estou fazendo aqui uma corrigenda, bairro Serra Verde. E ele pediu oração para o seu filho, Tiago Emanuel, uma criancinha de 2 anos, que amanhã também vai passar por uma cirurgia no coração, às 9 horas da manhã. E ele pede encarecidamente que essa igreja ore. E ele colocou para mim assim: pastor, eu creio que Deus vai operar o milagre na vida do meu filho. Nós vamos fazer agora igual Jesus. Vamos sentir compaixão. E o que é compaixão? É você se colocar no lugar do outro aí. Vamos colocar no lugar desse pai. Se fosse a minha Raíssa, se fosse o seu filho, nós vamos levantar um clamor com a alma e o coração. Deus é poderoso para operar o milagre, amém? Vamos ficar de pé. A sua mão levantada é um sinal que você precisa da intervenção divina. Nosso irmão Joaquim pede para ajudar, agradecer pelo milagre que ele recebeu, pelo benefício que ele recebeu. Nós vamos ajudar o irmão Joaquim a agradecer por essa bênção. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos diante da Tua presença, em oração agora, apresentando nas Tuas mãos, ó Pai, essas necessidades que estão sendo apresentadas. Apresentamos agora, Pai, a criança Lara, que estará passando por uma cirurgia amanhã, ó Pai, na cidade de Passos. A mãe Cleomar, ao pai também, eles crê na
ação no poder da sua palavra. Pai, o Senhor é poderoso para operar o milagre. O Senhor é poderoso para manifestar o seu poder, para manifestar a sua glória, para manifestar a tua autoridade. Pai, alcança também a criança Tiago Emanuel, essa criança, Pai amado, de 2 anos, que precisa da intervenção divina no seu corpo físico, no seu coração. Amanhã, às 9 horas, essa criança vai passar por uma cirurgia também no coração. Meu Deus, tenha misericórdia, age, alcança agora o pai, o nosso irmão Braulio, a esposa Kelly. Pai, vai operando agora em prol dos enfermos, em prol, ó Pai, daqueles que estão desempregados, em prol daqueles que estão, ó Pai, enlutado, porque alguém da família partiu para a eternidade. Eu apresento o irmão Edivar, eu apresento o irmão Divino, eu apresento a irmã Sueli, eu apresento a Jéssica. Conforta, dá força a essa família, alcança a família, Pai, Rosângela, oh meu Pai, o pai, também a irmã Rosana, o irmão José. Conforta esses enlutados, tenha misericórdia, coloca a tua boa mão, vai dando a vitória, vai operando o consolo, vai operando com a sua boa mão, em o nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, meus amados irmãos. Abra sua Bíblia comigo, Lucas capítulo de número 2. Lucas, Evangelho segundo escreveu o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o médico, também o historiador Lucas, que deixou para nós coisas boas, né? Tem aproximadamente uns 6 meses que Deus está me detendo em Lucas, no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 2, inclusive nós tivemos ali em São Paulo, na igreja do pastor Jeremias, que é irmão carnal e irmão em Cristo do pastor Orlando. Pregamos também baseado em Zacarias, Isabel e João Batista. E ali Deus repartindo coisas boas para nós. E nós colocamos um tema nessa série de estudo aqui. Dá para nós tirarmos aqui um book, uma série de estudo aí, quem sabe de uns 20 temas, 20 subtemas, como assim, debaixo de um tema principal. E qual o tema principal? A excelência dos, coloquei no plural, dos propósitos divinos. A palavra excelência significa que os propósitos de Deus, eles são excelentes, eles são perfeitos. É só você ir para Romanos capítulo de número 12, versículo 1, versículo 2, você vai ver que o apóstolo Paulo, que experimentou na sua vida, no seu chamado, no seu ministério, os propósitos divinos, ele reconheceu que a vontade, que o querer de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Se ela é boa, se ela é perfeita, se ela é agradável, por que, pastor, que muitos crentes não aguardam, precipitam, saem fora, saem do caminho dos propósitos divinos? É porque eles não aguentam e não suportam o processo do propósito. O propósito divino, ele tem um processo, porque o nosso Deus é um Deus perfeito. Ele não pode colocar algo na tua mão, na minha mão. Ele não pode fazer algo se nós não estamos preparados, prontos para aquilo que Ele quer fazer. Haja vista que o nosso Deus, Ele não é um Deus que joga ou que gasta cartuchos à toa, que gasta palavras à toa. Não, Ele tem um propósito, Ele tem um foco. E o propósito que Ele tem na minha vida não beneficia somente o Emerson, não acalanta somente o Emerson, não proporciona vitória somente para o Emerson. Quando Deus tem um propósito na minha vida, automaticamente Ele vai abençoar outras vidas
através do propósito que Ele tem na minha vida. Ah, pastor, não é assim não, o senhor está pregando uma heresia. Não é assim? Então olha o José. Olha o José. Eu não gosto de falar o José do Egito. Eu gosto de falar do José no Egito. Olha o José. Se não é assim, olha o Abraão ou o Abrão. Sai da sua terra, da sua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar. Aí Deus vem, ó, em ti. Através desse propósito que eu estou trabalhando na sua vida, serão benditas todas as famílias da terra. Está entendendo, meu irmão? Então quando Deus tem uma obra na sua vida, não é só você que será abençoado. Não é só você que vai ser beneficiado pela bênção do Senhor. Você vai abençoar outras pessoas. Quer ver? Quando Jesus salva alguém numa família, qual a palavra em Atos, capítulo 16? O que está escrito lá? Creia no... E será... Você e a tua... Ah, pastor Reginaldo, mas para minha família ser salva é uma batalha. Eles me perseguem, eles me criticam, eles inventam calúnia contra mim. Tem que suportar o processo. Aí quando você suporta o processo por aquilo que você foi chamado, para cumprir o propósito, e você permanece fiel, aí a sua mãe vai olhando para você, seus irmãos vão olhando para você, daqui a pouco um vai aceitando Jesus, outro vai aceitando, outro vai aceitando, outro vai aceitando, outro vai aceitando, aí daqui a pouco você pega o microfone e fala assim, ó, eu e minha casa estamos servindo a Deus. Aí a pessoa olha e fala assim, foi facinho para a família dela ser salva. Só Deus sabe a pancada, só Deus sabe o que você aguentou para a sua família ser salva. Só Deus sabe. Então, suporta o processo. Tem propósito excelente de Deus aí. Tem propósitos excelentes de Deus aí. E eu vou mais além. Até na morte, Deus tem propósitos. Tem, até na morte, Deus tem propósito. Quer ver? No ano que morreu quem? Quem? Mais alto. O rei. Aí diz a Bíblia que o Isaías, meio assim, quem sabe, porque o seu primo Isaías, seu primo Uzias morreu, ele meio preocupado, ele meio desalento, ele meio assim. Aí diz a Bíblia, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi quem? Eu vi quem? O Senhor assentado e sublime trono. E depois daquela visão, a vida do profeta Isaías nunca mais foi a mesma. Antes ele já era profeta, pastor? Já. Antes ele já era. Mas depois daquilo, a vida dele nunca mais foi a mesma. Prepara para os propósitos de Deus, mas suporta o processo. Então Lucas capítulo 2, versículo 1, diz assim, e aconteceu naqueles dias que saiu um decreto, vai comendo aí crente, da parte de César Augusto, para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio governador da Síria, e todos iam alistar-se, e cada um a sua própria cidade, e subiu da Galileia. Olha o processo. E subiu da Galileia também José, da cidade de Nazaré, a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da família ou da casa e da família de Davi, e a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que estando eles ali, olha o processo, que aconteceu que estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu em panos, e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Tudo processo. Escuta bem, tudo processo.
o processo na vida de Zacarias, o processo na vida de Isabel, o processo na vida de João o Batista já começou a cumprir de uma maneira mais acelerada do que na vida de Maria, de José e também de Jesus, que estava sendo gerado no ventre de Maria. A Bíblia diz aqui no capítulo 2, que aqui o menino João, ele já começava a crescer. O menino João, ele já estava passando por um processo diferente, mas o processo na vida de Maria, o processo na vida de José ainda estava em andamento. Quem sabe nessa noite eu estou falando com alguém que gosta muito de olhar para o lado. Olha para o irmão, olha para a irmã, olha para o João, olha para Maria, olha para o José, e você fica olhando muito o processo de Deus na vida dos outros, e esquece de observar que você tem que preocupar com você. Preocupa com você, preocupa com a sua vida, preocupa com a ação de Deus. Olha, o conselho da palavra de Deus para mim e para você nessa noite é: para de olhar para o lado, para de olhar para trás, olha para a obra que Deus está fazendo na sua vida. Tenta compreender o processo, apesar que quando a gente tenta compreender, parece que a cabeça dá algumas voltas, né? Porque diz a Bíblia: quem compreenderá a mente do Senhor? Quem compreenderá a mente de Deus? É a Bíblia que fala, é o apóstolo Paulo que fala, mas eu preciso me focar naquilo que Deus está fazendo na minha vida, e foi assim com Jeremias. A Bíblia diz que Deus fala com Jeremias: Jeremias, desce à casa do oleiro, porque lá na casa do oleiro eu vou fazer você ouvir as minhas palavras. Aí a pergunta que não quer calar: por que Deus não falou com ele lá? Não, Deus queria falar com ele na casa do oleiro. Quem sabe aqui tem algum Jeremias fujão da igreja? Quem sabe tem alguém aí fugindo da igreja? Quem sabe tem alguém aí fugindo dos propósitos de Deus? E você está querendo que Deus fale com você. Volte para o processo. Deus vai falar com você no processo. Fora dele, ele não tem compromisso de falar com você. A Bíblia fala que quando Jeremias entra na casa do oleiro, irmão, eu gosto de pensar, e a Bíblia não me impede de pensar. Não me impede. E a Bíblia vai nos mostrar que quando Jeremias entra na casa do oleiro, eu não sei se o oleiro estava iniciando, e eu não sei se o oleiro estava no processo da preparação do barro, mas a Bíblia fala que Jeremias foi lá. E quem sabe Jeremias chegou no horário do expediente, estava começando, e ele teve que aguardar o oleiro pegar o barro, o oleiro amassar o barro, o oleiro jogar o barro na roda, o oleiro tocar o pedal e começar a formar o vaso. E diz a Bíblia que quando ele estava observando o vaso que estava quase pronto, se quebrou na mão do oleiro. E quando o vaso se quebra na mão do oleiro, a Bíblia não fala que ele jogou fora o barro. A Bíblia fala que ele começou a fazer outro vaso segundo a sua vontade. Aí Deus fala assim com Jeremias: Jeremias, assim é você e todo Israel na minha mão. Em outras palavras, estão no processo que eu estou fazendo na vida de vocês. Fica no processo, meu irmão. Fica no processo, minha irmã. Não fuja do processo, porque você no processo vai chegar no propósito. E chegando no propósito, o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Amigo internauta, não fuja do processo do propósito. Não fuja do processo do propósito, porque dentro do processo do propósito, você vai ver a glória de Deus.
na sua casa, sobre a sua vida, nas suas finanças, no seu ministério, na sua família, você verá a mão de Deus agindo. Amém? E a Bíblia vai dizer, escuta bem, preste atenção, que o nosso irmão José e a nossa irmã Maria foi afetada por um decreto. Versículo 1. E esse decreto, para que esse decreto? Esse decreto, irmão, era para todo judeu. E naquela região, o varão. As mulheres não, mas o varão. Pastor, se era o varão para ir, por que que ele leva a Maria já quase com 9 meses? Pastor, se é para o varão se alistar, é homem. Porque na contagem de Israel, na contagem daquela época, você sabe que era difícil contar mulher. Contava era varão, contava era homem. Agora, para que levar Maria? Para que levar Maria? Outras palavras, o processo. Escuta bem, o processo para chegar ao propósito, Maria teria que estar junto com José. Agora, escuta bem, eu anotei aqui, porque a minha mente não é um computador. Irmão, sabe quantos quilômetros, mais ou menos, aproximadamente, daí para mais, Maria e José, saindo de Nazaré, da aldeia, da casa deles, para chegar até Belém, aproximadamente andaram de 120 quilômetros a mais. Agora pensa comigo, Maria com quase 9 meses, no lombo de um jumento, e o jumento naquela estrada levando solavanco, levando solavanco, levando solavanco, levando solavanco, levando solavanco. E aqui dentro, o propósito. Escuta bem, ó, isso aqui veio do céu agora, não está no Google não. Pega aí, aqui dentro, o propósito de Deus. E dentro do processo, em cima de um jumento. E aquele jumento, quem sabe meio truncadão, andando. E ela balançando. Mas eu quero falar para você, dentro do processo, o cesto pode até balançar. Dentro do processo, o mar pode até levantar. Dentro do processo do propósito, o inferno pode até levantar. Mas quando você está no processo, obedecendo, fique tranquilo, o propósito não vai morrer. O propósito de Deus não vai morrer na minha vida e na sua vida. Fica no processo, focalizando o propósito, porque pode balançar. Era só balanço, tinha poeira ainda. Se fosse o pastor Emerson lá, com a rinite alérgica, estava espirrando para lá e para cá. Poeira do caminho. Tinha só a poeira ainda, pastor? Não. Naquela época, todos nós sabemos, a água era escassa, escassez de água. Sabe o que eu aprendo? Dentro do processo, eu posso ter somente um copinho de água, mas se eu estou dentro do processo, a água não vai acabar. Dentro do processo, eu posso ter somente um pedacinho de pão. Mas aquele pedacinho de pão, ele vai multiplicar. Porque se eu estou dentro do processo, crendo e confiando naquele que fez o propósito, ele vai cuidar de mim. E eu vou chegar no propósito para o nome dele ser glorificado. Então, meu irmão, não fuja do processo. Não corra do processo. Aproximadamente 120 quilômetros, daí para mais. Daí para mais. E a Bíblia diz que quando eles chegam naquela cidade, cumpre-se os dias. Repita comigo. Os dias se cumpriram. Porque o propósito já estava pronto para Deus fazer o que Ele queria fazer. Está entendendo, crente? Está entendendo, amigo internauta?
É por isso que tem hora que Deus fecha a porta. É por isso que tem hora que Deus abre porta. É por isso que tem hora que Deus prova. É por isso que tem hora que Deus leva para o deserto. É por isso que tem hora que Deus leva para a cova. É por isso que tem hora que Deus leva para a fornalha. É por isso que tem hora que Deus abre mar vermelho. É por isso que tem hora que Ele não abre o Jordão, mas o sacerdote tem que molhar o pé para o Jordão abrir. É por isso que tem hora que Ele pede para pegar 5 pedras. Pega 5 pedras, mas usa uma pedra só. É por isso que tem hora que Ele leva para um caminho mais longo. E quando Ele leva para um caminho mais longo, chega diante do mar vermelho, e diante do mar vermelho, Ele usa, sabe o que? As narinas dele para soprar, e um cajado de madeira para abrir o mar vermelho. É por isso que tem hora que Ele manda para o ribeiro, e quando Ele manda para o ribeiro, você chega no ribeiro, olha para o ribeiro tem água, e você fala assim, agora eu estou escorado, tem água para mim beber, a riveria. Aí tem hora que Ele seca o ribeiro. E quando Ele seca o ribeiro, sabe o que Ele faz? Ele te manda para a casa da viúva. E quando você chega na casa da viúva, olha para cá. Profeta, ser cuidado por viúva. Olha para cá. Profeta, ser cuidado por viúva. É por isso que a palavra querite, vai lá para você ver o significado dessa palavra no hebraico. Translada para a nossa língua, para a nossa fonética, para você ver. A palavra querite significa colocar no tamanho certo. É por isso que Deus está me colocando, está te colocando do tamanho que Ele quer. E eu vou falar para você, meu irmão, barro que está passando para fora do molde de Deus, Ele está tirando hoje. Barro que está faltando no molde de Deus, Ele está acrescentando hoje. Mas Ele vai te forjar, Ele vai me forjar, Ele vai forjar a igreja do tamanho que Ele quer. E Ele vai usar, pastor Reginaldo, o processo que Ele quiser. Se for necessário Ele usar um decreto, Ele vai usar. Se for necessário Ele usar, permitir alguma outra coisa, Ele vai permitir. Mas que eu e você vamos ficar do tamanho certo, nós vamos ficar. É por isso que quando eu olho aqui na casa do Senhor, meu irmão, aqui não cabe soberba, aqui não cabe orgulho. Sabe por quê? Porque Deus tira orgulho, Deus tira soberba, Deus quebra, Deus levanta, Deus amassa. Mas que Ele faz o propósito dele, Ele faz. Ele faz. É aí que eu tenho que entender. É por isso que é o grande mistério. Ser discípulo de Cristo. Ele faz o que Ele quer. Sabe por que José levou Maria? Sabe por que José levou Maria? Porque José queria proteger Maria. Porque na aldeia de Nazaré, na região de Nazaré, vocês acham que o povo não estava falando? Olha aí, ela engravidou antes de casar com José. Ela estava desposada antes de casar com José. É aí que eu aprendo uma lição linda aqui nessa noite. Aprenda a proteger o propósito de Deus. Aprenda. Tem hora que você precisa proteger. Tem hora que é necessário dar marcha ré. Tem hora que é necessário sair de um grupo. Tem hora que é necessário sair do meio da parentela. Tem hora que é necessário sair de uma situação. Você fala assim, eu vou sair dessa situação, não é porque eu estou fugindo, eu estou saindo só porque eu estou protegendo um propósito. Eu não quero que o propósito morra. Mas quando José leva Maria para proteger o propósito, porque ele entendeu, o anjo se apresenta para ele, o anjo fala com ele, ele entendeu, eu vou proteger o propósito. E protegendo o propósito, eu vou levar o propósito comigo. Eu pergunto, está perto do propósito, meu irmão? Está perto do propósito, meu irmão?
Está perto do propósito, minha irmã? Não, pastor, eu confesso para o senhor, eu sou meio despercebido, eu não sou muito ligado não, eu sou meio voado. Nessa noite Deus quer te despertar, nessa noite Deus quer te alertar, nessa noite Deus quer falar com você. Acorda para o propósito. É Romanos, vamos lá, Romanos capítulo 8, se não me falha a memória, 8, 26 ou 24. Se não for isso, não estava no script, os biblistas aí me ajudam. Tudo concorre para o bem daqueles. 8, 28, pode ler para mim, bem alto, para sair aí na gravação. Pode deixar que eu leio aqui. 8, 28. Vamos ler aqui o verso de número 27. 8, 27. E aquele que examina os corações. Sabe o que eu aprendo aqui? Deus, ele examina. Deus, ele vê o meu coração, ele vê o seu coração. Olha para cá, meu irmão. Nesse exato momento que eu estou pregando aqui, ó, Deus está vendo meu coração. Nesse exato momento que você está sentado aí, Deus está vendo o seu coração. Deus sabe o que você está pensando. Deus sabe o que você está razoando no seu coração. É por isso que eu gosto desse Cristo. Quando Pedro saiu para fora da casa, é por isso, Monetinho, que eu aprendi uma coisa muito séria com a Bíblia. Não fique longe de Jesus, que é fria. A Bíblia fala que quando Pedro estava perto de Jesus, não tinha dúvida não. Escuta, tem gente que beira e observa a gente, só te esperando você ficar longe de Jesus. Quando você fica longe de Jesus, ele aproxima e ele começa a colocar dúvida. Enquanto o Pedro estava perto de Jesus, não tinha dúvida não. Mas saiu para fora, diz a Bíblia, que vieram os fariseus, que vieram os escribas, vieram lá os religiosos, e perguntou assim: ô Pedro, pescador, o seu mestre que está lá dentro pregando, ele paga imposto? O seu mestre, ele paga imposto? Aí o Pedro olhou para eles, olhou para Jesus, quem sabe lá dentro da casa, deixou conjecturar uma conjectura com uma exegese sadia, e viu Jesus lá falando, conversando, e ele pensou assim: mas o que eu falo para esses homens agora? Cuidado que você vai falar diante dos inimigos. Toma cuidado, vigia na terra. O que eu faço? E a Bíblia fala que ele ficou arrazoando no coração. E a Bíblia fala quando ele entra para dentro de casa, Jesus, que conhece os corações, perguntou: ó Pedro, de quem cobra os impostos? Os homens? Dos filhos ou dos alheios? Aí diz a Bíblia que Pedro falou assim: dos alheios. Dos filhos, eles não podem cobrar. Eles não deveriam cobrar impostos. A terra aqui é nossa. A terra aqui pertence a nós. Nós temos uma linhagem, nós temos uma promessa nessa terra aqui, tal, que veio lá de Abraão, veio lá de Tais e tal. Ah, muito bem, Pedro. Mas, Pedro, para que eles não se escandalizem, pega a vara, pega o anzol e vai e lança. O primeiro peixe que subir, abre a boca. E lá dentro vai ter uma moeda de estáter. Vai, pague o meu imposto e o seu imposto. O Pedro fortaleceu, pegou a vara, foi lá, lança a rede. Quando ele lança a rede, o anzol. Aí Deus, que é criador do peixe, criador dos cardumes, criador do mar, criador da terra, criador do tudo, achou um peixe no fundo do mar que tinha engolido um estáter. Vai lá, agarra no anzol. Levantou, abriu a boca, está lá a moeda. Parece que eu estou vendo. O Pedro pega a moeda. Se fosse eu viria assim. Pedro estufou o Pedro, veio todo. Agora eu pago. Eu quero ver. Chegou lá, pagou o imposto de Jesus e o imposto dele. Agora, olha para cá. A Bíblia diz, vamos para a Bíblia. Bíblia é estudo bíblico. Vamos para a Bíblia. A Bíblia diz que quando Davi chegou diante de Saul, alguém falou o quê? Olha, o rei Saul, ele está falando o seguinte: quem matar o gigante Golias?
Quem matar o gigante Golias, ele vai dar a filha dele como esposa. E outro mais, a família e os descendentes daquele que matar o gigante Golias vai estar isento dos impostos. Jesus era descendente de quem? O que diz a palavra? Jesus, filho de tenha. Então não precisava pagar imposto não, estava isento. Se ele estava isento, mas para não escandalizar, joga o anzol para mostrar para aquele que me segue que eu tenho um controle de todo o processo para cumprir o propósito. Ele tem o controle de todo o processo para cumprir o propósito na sua vida. Fique em paz. Fica em paz. Época de isolamento. Mas você pode fazer isso. Me ajuda a dar o estudo nessa noite. Dá uma olhadinha de longe para o irmão estar do teu lado. Só para descontrair um pouquinho. Fala para ele aí, ó. Fica no processo. Só para dar tempo para tomar uma aguinha. Fala aí, fala alto, irmão. Fica no processo. Mas o processo está doendo. O processo arrancando lasca. O processo está difícil. Fica no processo. Tem coisa boa de Deus aí. Tem coisa boa de Deus aí. Até o decreto contribuiu para o processo e para o propósito. Me desculpe, irmãos, mas vou ser franco aqui nessa noite. Talvez eu possa ferir a sensibilidade de alguém. E por isso eu já estou, antes de falar, já falando isso. Coronavírus não para cristão que está no processo e no propósito. Ah, pastor, mas tem pastor morrendo. Ah, pastor, mas tem pregador morrendo. Ah, pastor, mas tem cantor morrendo. Mas quem que falou que matou o propósito? Quem que falou? A morte para o crente é um veículo que nos leva até o nosso Deus. É por isso que o apóstolo Paulo falava: eu estou em aperto, em ambos os lados. Eu quero ficar para ensinar para vocês, para pregar a palavra, mas também eu quero ir. Porque o negócio é tão bom, porque eu contemplei coisas tão maravilhosas lá, que eu também quero ir para lá. Mas é bom também pregar o evangelho e ganhar almas para o reino do Senhor. Quem está no processo e está firme, até a morte para ele é um veículo. Até a morte não mata o propósito que Deus tem na vida dele. E o maior propósito é aquele dia, eu e você ver Jesus como ele é. Tem gente que fala: eu quero ver Abraão, quero ver Jacó, quero ver Isaac, quero ver Sansão, quero ver Daniel, quero ver Davi. Eu já falo assim: eu quero ver Jesus, eu quero ver Jesus, eu quero ver Jesus, eu quero estar perto de Jesus, eu quero contemplar Jesus, eu quero ver Jesus, eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero Jesus, porque Jesus é maravilhoso. Entenda isso, o processo, e o processo se cumpriu. E quando o processo se cumpre para chegar ao propósito, o processo era, escuta bem, o processo era anjos recepcionando o nascimento. O processo era pastores reconhecendo ele. É por isso que não achou lugar na estrebaria, é por isso que não achou lugar nos hotéis, é por isso que não achou casa nenhuma para ele ficar. O negócio foi numa gruta, cavação de rocha. E ali entra José e Maria em trabalho de parto. A Bíblia fala que ela era virgem. A Bíblia fala que ela não tinha filhos. A Bíblia fala que ela não tinha conhecido nenhum relacionamento. E a palavra fala que Maria vai para dentro daquela cavidade de pedra, naquela estrebaria, aquele local onde o gado ficava. Ela entra em trabalho de parto, mas a criança não morre. E ela também não morre. Agora olha para cá. Quanta gente que morre por menos. Eu conheci uma moça, numa cidade que a gente pastoreou, que ela morreu com um ossinho de galinha que atravessou aqui, ó. Ela partiu para a eternidade. Olha como nossa vida é frágil. Agora, entenda o
processo na vida de Maria, todo aquele trabalho, mas eu quero falar para você, que quando o processo é Deus que fez, é Deus que planejou, não vai ter morte não, vai ter vida. Ela entra em trabalho de parto, e a minha Bíblia vai dizer, que quando o processo é de Deus, você pode estar em época de decreto, sem decreto, você pode estar no deserto, você pode estar sendo perseguido, você pode estar desempregado, você pode estar em qualquer situação, mas se você estiver no processo e estiver no propósito, Deus garante a vitória. Quando ela dá luz, nasce a criança. Quando ele olha, ele vê panos. Aí a pergunta que não quer calar, quem deixou aqueles panos lá, meu irmão? Porque dá a entender pela Bíblia que o nascimento, que a luz que Maria deu a Jesus, não foi de noite. Dá a entender pelo texto que foi no adentrar da madrugada. E quando a luz, para a criança não morrer de frio, tinha panos para enrolar a criança. Ah, irmão, o Espírito de Deus está gritando aqui dentro, aqui, ó. Assim como o profeta foi jogado na cova, profeta Jeremias, e foi tratado pão e água, até que um dia que o rei falou assim, ó, vai lá, tira o profeta de dentro da cisterna, da cova úmida. A Bíblia fala que Ebemeleque, é isso mesmo, né? Ebemeleque, né? O etíope, ele foi lá, e quando ele chega, ele fala para o rei, ô rei, não deixa eu tirar ele com corda não, ele foi lançado lá, a pele está sensível, deixa eu tirar ele de lá com panos, permita eu arrumar panos. E a Bíblia fala, livro do profeta Jeremias, que ele arruma panos, joga dentro da cisterna, e o Jeremias se enrola naquele pano, e o Jeremias é tirado da cisterna sem se machucar. Regala os olhos para receber o que Deus está falando comigo e com você nessa noite. Num processo, Deus não te machuca, Deus te cura. Dentro do processo, Deus não te fere, Ele te cura. Agora, fora do processo, você vai ser ferido, vai bater a cabeça, você vai se machucar e não vai ter quem cure. Mas dentro do processo, ainda que a ferida abra, Ele cura. Ele cura, Ele cura, Ele cura, Ele cura, Ele te cura, porque Ele quer te levar para o propósito. E no propósito, Ele não te quer doente. No propósito, Ele não quer te ver você fraco. No propósito, Ele quer você com saúde para usufruir do propósito de Deus. Amém? Então entenda isso. Maria dá luz, e depois que Maria dá luz, enrola em panos. E a Bíblia diz que depois de alguns dias, acha casa. Fala comigo. Depois de alguns dias, achou casa. Sabe por quê? Era o processo. Porque lá, naquela cavidade de pedra, anjos cantaram. Coral angelical recepcionou o Deus que estava entrando no mundo, num corpo humano. Os anjos recepcionaram. Os pastores recepcionaram. E parou por aí? Não. Para mostrar para José e Maria que aquilo que Maria carregou era propósito divino. Para mostrar para José e Maria que todas as calúnias que José levou e Maria levou, valia a pena suportar por causa do propósito. A Bíblia fala que eles estavam numa casa. E quando eles estão na casa, chegam alguns homens. A Bíblia vai dizer de magos, vai dizer de pessoas que estudam a parte das estrelas, a parte dessa astronomia. E ele chega lá. Quando ele chega, aqueles homens chegam lá, a Bíblia fala que esses homens levam incenso, ouro e mirra.
Pastor, o que é isso? 3 ministérios que Jesus carregava sobre o seu corpo, sobre a sua vida, sobre o propósito de Deus. Primeiro, sacerdote. Sacerdote. E até hoje, ele vive intercedendo por mim e por você. Agora, nesse exato momento que eu estou pregando, ele está falando com o Pai. Pai, honra a minha palavra lá na terra. Honra a minha palavra lá na terra. Abençoa a minha igreja lá na terra. Dê graça à minha igreja lá na terra. A palavra incenso fala que ele foi, sabe o quê? Sacrifício. Sacrifício. Lá no madeiro, ele morreu de braços abertos. E ele olha para o céu. E ele fala assim: Pai, tetelestai, está consumado a obra que o Senhor me enviou para fazer. Está consumado. Eu morro agora em sacrifício vivo, perfeito, em favor da humanidade, em favor de toda a terra. Quem reconhecer meu sacrifício será salvo. Ouro significa, sabe o quê? Realeza. Ele é rei. Mirra, incenso e ouro. Ele é rei. E eu pergunto para a igreja: Jesus é ou não é o rei dos reis? Jesus é o rei por excelência. Ele é o rei por excelência. Ali, José entendeu. Sabe por quê? Dentro do processo, a Bíblia fala que o anjo fala para José em sonho: enquanto Maria estiver gerando o propósito, não toca nela. Agora olha para cá. Cultura judaica, contexto judaico, não tocar na esposa que ele casou. Para nascer uma criança são quantos meses? Os irmãos estão tímidos. Quantos meses? 9 meses. 9 meses. Eu não vou tocar. Aí eu pergunto para você: dentro do processo, a vontade carnal não brotou? Dentro do processo, a vontade de quebrar o processo não brotou? Aí tem crente que chega perto da gente e fala assim: ó, pastor, eu não aguentei, a luta foi grande, a prova foi grande, eu cedi. Eu trago uma boa palavra para você nessa noite: resiste. Sujeitai-vos a Deus. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. O José resistiu até chegar o cumprimento do propósito. E depois que cumpriu o propósito, aí a Bíblia fala que Maria, eu quero falar aqui com os amigos católicos que estão nos acessando aí agora pelo Facebook, que Maria teve outros filhos com José. Jesus teve irmãos por parte aí, né, de Maria e José. Teve. Jesus era o irmão mais velho. Depois que José morreu, que ele era mais velho do que Maria, ele assumiu o sustento da família até os 30 anos. Com 30 anos de idade, a Maria já velha, a Maria já avançada em idade, ela pôde ver Jesus ressuscitar mortos. Ela pôde ver Jesus pegar água. Olha aqui, água, eu vou mostrar a placa porque eu não estou ganhando royalties de ninguém, né? Olha aqui, água. Água tem cor? Água tem cheiro? Maria viu Jesus pegar água sem cor, sem cheiro e transformar no melhor vinho. Maria contemplou um morto depois de 4 dias. Irmão, a Bíblia é perfeita. Por que 4 dias? Segundo um conceito judaico da época, com 3 dias. 3 dias
de morte de alguém, segundo algumas crendices, que a alma e o espírito ficava beirando o corpo. A alma e o espírito. Aí Jesus, que sabe fazer propósito, sabe cumprir propósito, falou assim: eu não vou no primeiro, eu não vou no segundo, eu não vou no terceiro, eu vou chegar no quarto dia. No quarto dia, ele chega e ele grita: tira a pedra, Lázaro, vem para fora. Depois de 4 dias, lá vem o Lázaro, envolto em faixas, saindo do sepulcro. E a Maria, aquela que carregou o propósito, vendo o propósito operar na vida das pessoas. A Maria, que gerou o propósito de Deus no seu ventre, ela viu Jesus entrar numa casa, na casa de Jairo, e uma menina com 12 anos de idade, morta, paralisada na cama. Jesus entra, põe os incrédulos para fora, manda fechar a porta, chega perto da menina, toca na menina, a menina senta e fala para a mãe: dá de comer, que ela está com fome. A mãe dá de comer para a menina e depois abre a porta. E Maria e os demais contemplaram aquela menina que estava morta, agora andando para a glória de Deus. Sabe o que é isso, irmão? É quem suporta o processo do propósito. Nós vamos fechar por aqui nessa noite. Já são 8h51. Terça-feira que vem, eu vou continuar aqui em Lucas. Pastor, nós vamos falar de 2 personagens, Simeão e Ana. Simeão e Ana, todas as pessoas que continuaram dentro do propósito. Suportou o processo, chegou no propósito e o propósito foi cumprido na sua vida, amém? Eu postei aproximadamente uns 7 anos atrás, ou uns 6 anos atrás, eu postei essa frase: quem suporta o processo, contempla o propósito. Quem suporta o processo, contempla o propósito. Suporta o processo, você vai contemplar. Eu não sei se você vai pegar, eu não sei se você vai andar, eu não sei se você vai assentar, eu não sei se você vai tocar, eu não sei se você vai abraçar, mas a palavra de Deus é: suporta o processo, que o propósito vai cumprir na sua vida. Amém? Deus abençoe. Eu quero agora já colocar um término agora na gravação desse, ou na transmissão dessa live, desse culto online, porque eu tenho que falar algo com a igreja. Por isso que eu estou terminando ali, faltando 7 minutinhos para as 9, algo importante para a igreja. Então eu quero despedir dos irmãos do Facebook, internauta. Deus te abençoe, que a bênção do Senhor esteja te ajudando a suportar o processo, para tomar posse do propósito. Deus abençoe em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amada igreja, eu